amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo, trago aqui mais um vídeo, perguntas e respostas com o apóstolo Erasmo, tá bom, meu amado? Desejo a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Oséias Santos Alves: pastor, tenho um sonho de ter um carro e uma moto, que são veículos esportivos, e às vezes sonho que estou realizando esse sonho. É algum sinal? Pode ser da tua mente, né? Ou pode ser uma profecia da parte de Deus. Se tu é fiel aos mandamentos, entendeu? Pode ser uma profecia de Deus. Se tu não é fiel de Deus, pode ser um sonho da carne, ou pode ser Satanás te enganando aí, tá bom? Agora, se tu obedece às leis de Deus, pode ser um sonho profético também, tá bom? Como é o nome? Oséias Santos Alves. Oséias Santos Alves, um abraço, tá, meu querido? Obrigado pela tua pergunta. Massaíro, de novo: por que existe mais de 15 milhões de religiões no mundo, sendo que 99,3% delas são pagãs? Primeiro ponto, o Massaíro, que a Bíblia diz lá em João 5,19 que o mundo pertence ao maligno. Então, o mundo é de Satanás. Jesus Cristo nem veio. Jesus Cristo não é Deus, ele teve vez aqui na terra. Dá para tu observar que nós evangélicos, já viu a televisão aberta? Eu tô aqui no YouTube porque é de graça, tá entendendo? O YouTube ainda paga ainda pra pessoa, tá entendendo? Mas TV aberta, né? Tu vê quem? O R.R. Soares e o Edir Macedo, que conseguiu, né? Um tempo tinha um Sila Malafaia, depois não conseguiu mais pagar, que é muito caro. Tá entendendo? Então tu vê que a maioria da televisão é do mundo secular, é dos ímpios, dos filhos das trevas, tá entendendo? Porque o mundo é do maligno. Por isso, essa porcentagem de 99, isso é tu que tá dizendo, que eu ainda não confirmei, né? Mas vamos lá, dentro do teu raciocínio, sendo 99,3% delas são pagãs, porque o mundo é do maligno. Sabe qual é o primeiro continente a surgir? Sabe qual é? O africano. O que quer dizer isso, pastor? A linhagem de Caim foi a que mais cresceu, entendeu? Já pegou a parábola do joio e do trigo? Tu observa que numa plantação de trigo tem lá as plantas do trigo, mas mato tem a quantidade. E se o agricultor lá não aparar o mato, é capim, porque Deus se refere ao ímpio como capim. Então cresce mais capim do que trigo, entendeu isso? Né? Porque servir a Deus, o caminho é apertado, a porta estreita. Muitos querem fazer a vontade da carne, por isso que a maioria é ímpio. Então por isso tantas igrejas pagãs, né? Tá entendendo? Tu diz que são 15 milhões de religiões no mundo pagã. Tu pega aí a Índia, quantos deuses tem a Índia? Quantos deuses tem o Japão? Quantos deuses tem a China? Quantos deuses tem esses países da Tailândia e tudo mais? Tá entendendo? A maioria é ímpio, tá entendendo? E as tuas perguntas com Massaíro, né? Eu te agradeço pela tua pergunta, mas eu sei que ela é capciosa, né? Eu espero trazer conhecimento e tu salvar essa tua alminha para tirar do fogo do inferno, viu, Massaíro? Mas eu te amo, viu, querido? Tá? Te amo muito, tá? Mas deu para tu entender isso, que o mundo é do maligno? Tá? É por essa questão, tá? Mas as igrejas verdadeiras de Cristo estão aí na terra, viu? Te lembra de Jesus Cristo? Foi que a multidão gritou. O Pilato perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás? Criminoso? Homicida? Perigoso? Ou Jesus que eu não vejo nada nele? A Bíblia diz a turba. Turba é multidão. A turba gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Você está entendendo? Jogar pedra no pastor que não faz nada, às vezes critica por causa de dinheiro, que é o dízimo, tem que manter a igreja, manter o pastor, entendeu? E muitas das vezes a pessoa diz amém para um Lula, diz amém para boate, diz amém para o dono da Brahma, da cachaça que destrói vida, tá entendendo? Diz amém para traficante, e aí vai afora, mas o pastor não presta, entendeu? É igual o caso de Jesus Cristo, não fez nada e foi crucificado, tá entendendo, Massaíro? Tá? Um abraço, queridão, tá? Luciana Menezes: eu queria saber que tipo de magia os egípcios usaram para conseguir transformar madeira em serpente e conseguir levantar tonelada de pedras para fazer pirâmide. Diz no livro de Enoque que foram
que foram ajuda dos extraterrestres. Primeiro eu quero que tu, nesse vídeo aqui que eu vou postar, tu coloque lá, me dá o capítulo, que eu tenho um livro aqui de Enoque. Eu não vou ler todinho para pegar essa informação, né? Primeiro tu me prova isso que o livro de Enoque fala isso, que foi extraterrestre. Você está entendendo? Primeiro tu me mostra, tá? Isso se chama leviano. Se tu não conseguir mostrar, tu está sendo leviano, fala algo que tu não sabe, tá? Primeiro ponto é a Luciana Menezes, né? Primeiro dos egípcios é o poder de Satanás, né? Aquele faraó é para mostrar que Satanás tem poder, e a serpente no cajado de Moisés transformou em cobra, engoliu as duas cobras, querendo dizer que Satanás tem poder, mas o poder de Deus é acima de Satanás. E aí é uma prova cabal que Satanás tem poder, que muita gente não acredita. Em relação às pirâmides, aquelas pedras, realmente é um mistério, que são toneladas. Os cientistas procuram forma como aquilo foi colocado, aí como eles não veem resultado, fica colocando para extraterrestre. Tá entendendo? Eu já vi toda a história, realmente é complicado, mas tem cientistas que mostram umas catapultas, né? Umas coisas, né? Um mecanismo que vai levando, que dá para levar a terra, foi provável que dá, né? Aqueles homens da antiguidade eram homens mais saudáveis, viviam mais tempo do que os homens de hoje, entendeu? E ali foi um trabalho de formiguinha, é nisso que eu acredito, porque extraterrestre é transfiguração de Satanás. Não existe extraterrestre. Quanto tempo falando isso? Ninguém nunca prendeu um extraterrestre, ninguém nunca prendeu um disco voador, ninguém nunca prendeu um lobisomem, ninguém nunca prendeu uma Matinta Pereira, ninguém nunca prendeu um Saci Pererê, ninguém nunca prendeu uma sereia, né? Porque tudo isso é transfiguração, é ilusão de ótica para enganar. Tá bom, meu amado? Não existe. Ali realmente foi um trabalho de formiguinha. Por mais que a ciência questione por causa da antiguidade, mas a gente vê no canal do YouTube, no Google, cientistas mostrando. Eles colocam uma coisa roliça de barro, vários anos puxando uma corda, e trabalho de formiguinha, né? Não sei precisamente quantos anos levou para construir a pirâmide, mas não foi nada de extraterrestre, tá bom? E você dizer que o livro de Enoque fala, me mostra esse capítulo e versículo. Se eu não conseguir, tu foste Luciana Menezes, tu foste leviana, tá? Falar uma coisa que tu não sabe, tá? Mas um abraço, obrigado pela tua pergunta, tá? Luciana Menezes. Rodolfo Júnior, boa tarde, pastor Erasmo. Tenho perguntas. Uma delas é que, se Deus diz lá no livro de Atos que não faz acepção de pessoa, como então que Deus faz deixar ricos homens como Jó, Davi, Salomão, que desfrutaram suas vidas em deleite e prazer por causa do dinheiro, e outros que se esforçam em seguir e servir ao Senhor, mesmo sendo fiéis nos dízimos, oferta, se esforçando para conquistar bens materiais, não tem sucesso na vida. Como explicar isso? De não fazer acepção de pessoa, se na Bíblia mostra que tem. Primeira questão o Rodolfo, eu vejo em ti uma coisa incisiva, parece que tu não é convertido. Quando tu diz assim, a Bíblia diz que não há acepção, mas a Bíblia mostra que tem. Isso é um conceito teu, entendeu? Ou seja, talvez tu não está tendo sabedoria para ter resposta para isso, ou tu não ouve ninguém, aí tu mesmo toma a conclusão de algo, tá entendendo? Então, se a Bíblia diz que não faz acepção de pessoa, porque ela não faz, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um justo juiz, ele não faria isso, você tá entendendo? Como foi para mim saber que Deus não deu dom? Deus não deu o dom para os médicos, Deus não deu o dom para o cientista, Deus não deu o dom para o Ronaldo Gaúcho, para o Neymar. Porque foi Deus que deu o dom para Neymar ser um craque. Aí ele estaria favorecendo alguém, favorecendo o Neymar, fazendo acepção de pessoa, né? Ou foi a resposta que eu encontrei é que quando há união do espírito de vida com o pó da terra, forma a alma vivente. Deus não intervém. Pode nascer a pessoa com QI menos ou QI mais. A digital é diferente. Então um ser humano diferencia um do outro. O pai, ele quer diversidade de personalidade, porque essa diversidade vai viver com ele na eternidade.
Até depois, quando ele procriar, vai nascer pessoas com personalidade diferente. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se Deus favorece isso ao Neymar, e os outros, né? Então, ali a questão na criação. Aqui tu fala na questão de prosperidade. Tem pessoas que são fiéis e tudo mais. E na Bíblia mostra Salomão muito rico, Davi muito rico, e Jó muito rico. E tu diz, por que muitos crentes, até hoje tem muitos crentes ricos e tem muitos crentes pobres? Eu não sou rico, eu me classifico com classe média, entendeu? Então eu poderia também estar reclamando. A questão é o seguinte, Rodolfo, Deus não intervém na natureza humana, tá? Na capacidade de cada pessoa individual. Quando isso acontece, é quando a pessoa se manifesta de uma forma sobrenatural com Deus. Tá entendendo? Aí Deus, ele dá uma bênção, dá uma prosperidade, tá entendendo? É uma ação, é uma reação, tá? Mas na maioria dos seres humanos, Deus não intervém. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um QI pequeno, é crente, tá entendendo? Não tem sabedoria, ou você mesmo é preguiçoso, não gosta de ler, não gosta de estudar, faltou a escola, chegou aí, como é que Deus vai te colocar de médico? Como é que Deus vai te colocar de engenheiro? Se você também, por mais que não tenha cultura, mas não se esforça para montar um comércio, tá entendendo? Não se esforça, o que a gente aprende é isso, que nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele, né? Quando se fala em livre-arbítrio, é no sentido geral. Cada ser humano toma conta da sua vida e cada pessoa tem uma história, né? No caso Davi, né? Ele era o pior dos irmãos ali de Jessé, né? Ele é filho de adultério pelo pai dele, né? Jessé, se eu não quero me confundir, tá entendendo? E ele tinha uma vida ruim. Ele de manhã ia levar as ovelhas para o pasto, de madrugada voltava só à noite. Isso era entrava ano e saía ano, era assim, né? Porque os filhos de Davi com a mulher principal eram poupados, e Davi que era um escravo ali, mas Davi nasceu com dom de música e com harpa ele agradou a Deus. Então foi Deus que chamou, ungiu ele rei, e ele ficou rico. Então quem somos nós para questionar Deus de ter escolhido Davi? Mesma coisa aconteceu com o rei Saul. O rei Saul estava procurando jumenta, era um Zé Ruela, procurando jumenta do pai dele. Aí Deus pegou Samuel e disse, olha, aquele rapaz convida, unge ele para ser rei. Foi assim, você está entendendo? E Salomão herdou a riqueza do pai, tá? Em muitos casos hoje é assim também, né? E às vezes tem muitas pessoas que são evangélicas que vêm de uma família rica, e muitas das vezes é pobrezinho, mas estuda, se dedica, serve a Deus e Deus recompensa. Então cada pessoa, se você, Rodolfo Júnior, não enriqueceu, você não fez por onde, ou não se manifestou com a tua fé para que Deus mudar. No meu caso, eu era motorista de táxi, você está entendendo? Eu achava péssimo ser motorista. Eu morava numa passagem, minha casa era simplesinha, tá entendendo? Né? E eu tive manifestações. Primeiro eu dei meu táxi para a igreja, para a construção da igreja. Aí começou a mudar a minha vida, entendeu? Então tem que haver manifestações, e não só isso. Muita gente diz, eu dei sacrifício para a Universal, não fui abençoado. Porque a pessoa, ela quer dar sacrifício para a Universal, esperando a riqueza, mas não quer deixar bebida, não quer deixar o adultério, não quer. Aí a bênção não vem. Aí culpa que a Universal está roubando. Você está entendendo? Eu dei o meu carro, mas eu fui fiel à minha esposa, deixei de beber, deixei de fumar, procurei me dedicar. É o conjunto da obra, para que Deus possa prosperar. Talvez, Rodolfo, vamos falar de você, Rodolfo. Talvez você não seja fiel a Deus, entendeu? E esses que você vê em vida miserável, é muito crente falso. Você está entendendo? Como eu fiquei decepcionado com muitos inscritos do canal, 30 mil inscritos, eu pedi um favor. Você tem uma empatia, você está entendendo? Você, pelo jeito, se inscreveu. Eu até te agradeço, viu, Rodolfo? Te agradeço. Então, você acredita nisso? De 30 mil, tem uns 120 mil inscritos no meu canal, no meu novo canal. De 30 mil, eu exortando direto. É esse tipo de gente que tem dentro da igreja de Cristo e diz que é crente e não tem um amor, não tem um respeito ao pastor. E eu não estou pedindo ouro, nada, nem dinheiro. É a pessoa com um clique só, pronto, acabou. Só isso, sabe? Mas de maldade, de ruindade, sem empatia. Então, tu quer que esse tipo de pessoas enriqueça, ô Rodolfo? Você está entendendo? São 30 mil só no meu canal.
Só no meu canal são 30 mil. Você está entendendo? E só 120 se inscreveram no canal até agora. Entendeu, Rodolfo? Tá bom? Que Deus, ele é um justo juiz. Então isso é muito de pessoa para pessoa, tá? Deus não sai enriquecendo todo mundo. Cada um tem que ter sua história, tem que ter sua atitude. Tem pessoas que não têm capacidade de ser rico. Tem crente que quando fica rico, é igual Davi. Davi era pobre, quando virou rei, virou o cavalo do cão. Saul era pobre, o primeiro rei de Israel, virou rei de Israel, virou o cavalo do cão, desobedeceu a Deus. Muitos crentes hoje são assim. Entra na igreja arruinado, miserável, doente, moribundo. Jesus cura, da vida, da prosperidade. Aí vira cavalo do cão, troca a mulher. Você está entendendo? Então, muitas pessoas que veem que Deus tem condições de salvar, ele segura a prosperidade. Sabe que se ele der prosperidade, vai se perder. Então, em muitos casos, Deus faz assim. Então, muitos que acontece de se perder, que não seria só por esse motivo de dar prosperidade, mas por outros motivos. E esse Deus permite até que prospere e sabe que de uma forma ou de outra ia entrar em condenação, porque Deus conhece a nossa índole e a nossa alma. Tá bom, Rodolfo? Obrigado pela tua pergunta, que Deus te abençoe, meu amado. Maurício Alves, tá? Maurício Alves, pastor, queria saber por que as matas são malignas. Todo lugar tem demônio, porque tu vê o caça-fantasma e acha que é só na mata que é maligno. Em todo lugar, dentro da minha casa tem demônio, dentro da tua casa, dentro da igreja tem demônio. Eles andam por todo lugar. Tem uma passagem bíblica que Deus fez uma reunião no céu e Satanás entrou para acusar Jó. Numa reunião no céu ele entrou para acusar Jó. Então está em todos os lugares, né? Então, porque tu vê o caça-fantasma e acha que só na mata, em casas abandonadas, em todos os lugares, tá bom? É o Maurício Alves. Maurício Alves, obrigado pela tua pergunta, fica na paz do Senhor, tá bom? Massaíro de novo. Se a Bíblia hebraica é a que menos foi adulterada, por que que lemos a Bíblia totalmente adulterada? Isso na tua cabeça, Massaíro. Isso é na tua cabeça que está adulterada, tá? Tu quer ver eu derrubar tua tese por terra, Massaíro? Massaíro, vai haver um julgamento. Se a Bíblia fosse adulterada, esse julgamento não ia ter, porque Deus seria imperfeito. Como é que ele vai julgar a humanidade numa Bíblia adulterada? Eu estaria aprendendo ela errado, a humanidade estaria aprendendo errado. E como ele vai cobrar da gente de uma Bíblia errada e nós aprendemos erradamente? Entendeu, Massaíro? Tá? Se for só isso que te prende de servir a Deus e de uma certa forma ser um ateu enrostido, se for só isso, tá? Mas talvez não, porque isso não é o suficiente, dá para tu entender. Não há coerência nisso que eu estou falando para ti. Se você afirma que a Bíblia é errada, como é que Deus vai fazer esse julgamento? Então quer dizer, os assassinos vão para o céu, porque essa questão não matarás está na Bíblia. Os assassinos, os pedófilos, tá entendendo? Que abusa dos próprios filhos, vai tudo pro céu, né? Tá entendendo? Porque não vai ter julgamento, porque a Bíblia é errada. Então, e outro detalhe, tu limita o Deus que te criou, o Deus que criou, porque Deus não tem condições de proteger a Bíblia dele. O máximo que o ser humano criou foi Allan Kardec, fez a Bíblia segundo Allan Kardec, uma outra Bíblia, mas na Bíblia original ele não mexeu, ele fez outra. Entendeu? Deus não permite mexer na Bíblia, porque é dela que depende o julgamento de Yahvé. Então Deus tem capacidade de sustentar o planeta, criar o Massaíro, né? Essa peça rara aí, né? O Massaíro, né? De criar e não tem condições de proteger a Bíblia. Você está entendendo? Ele não tem condições de impedir isso. Satanás entra no corpo, perturba a pessoa, cria enfermidade, mas Deus não pode fazer. Deus só na tua cabeça, Massaíro. Tá bom, Massaíro? Muito obrigado pela tua pergunta, que Deus te abençoe e que tu te converta, rapaz. Tá entendendo? Para tirar esses capetas do teu couro aí. Não tu vai bater no inferno, Massaíro. Tá? Um abraço, te cuida, meu amado. Eduardo Tricolor. Pastor Erasmo, uma pessoa que é de Deus, o diabo pode pôr alguma enfermidade? Ou Deus não permite? Eduardo Tricolor, o apóstolo Paulo, Jó não era fiel e o diabo não colocou enfermidade? Até com o apóstolo Paulo, sabe o que eu venho entender, o Eduardo Tricolor? Sabe o que eu venho entender? Que no planeta não existe bactéria. Todas as enfermidades é criada por Satanás. Partindo do princípio, Deus não é Pai, como é que ele vai colocar a gente no planeta contaminado de bactéria? Então,
Observa bem que para Jó ter uma enfermidade, o diabo teve que pôr a lepra, né? Para o apóstolo Paulo ter uma enfermidade, foi um mensageiro de Satanás que botou a enfermidade. Entendeu? Tá? Porque Deus faz isso, né? Não se esqueça que Satanás, a terça parte dos anjos, é o estado do mal, mas são criaturas de Deus e Deus domina eles. Então Deus, quando quer ou que alguém morra, sabe, Deus permite que o diabo toque. Mas quando é no servo de Deus, é por algum motivo. E Deus restaura a vida da pessoa. Quantos testemunhos não tem de pessoa desenganada pelo médico, crente, evangélico, e depois voltou? Às vezes Deus quer repreender, mudar a personalidade daquela pessoa que é muito forte, né? Quer dar umas pancadas para mudar, entendeu? Existe isso, tá bom, meu amado? Então tem situações que Deus permite sim. O servo de Deus, né? O ímpio nem falar que o diabo mete a mão na hora e mata mesmo o ímpio. Mas o servo de Deus, há momentos que sim, ou para prova, ou para transformar o caráter do servo de Deus, para fazer mais humilde, coloca na beira da morte, ele volta outra pessoa, entendeu? Tá bom? Eduardo Tricolor. Patinho, meu amado, você é um querido, viu, Eduardo? Rômulo Neto. O senhor acredita no planeta Nibiru que vai passar causando destruição? Ô Rômulo Neto, eu nem fui pesquisar na internet, porque a tua pergunta diz que ele vai passar, o planeta Nibiru, causando destruição. Isso pode ser a ciência que falou, né? A ciência que falou, por isso eu nem pesquisei, né? A ciência deve ter falado, passar esse planeta. Pode passar, mas destruir o planeta não vai, porque Deus não permite. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: se Deus não antecipasse aqueles dias, toda a carne morreria. É se referindo à bomba atômica, né? Que ele vai antecipar, Jesus vai vir antes de isso acontecer. De algum louco aí bater na bomba atômica e destruir o planeta. Deus não vai permitir isso. Então, a ciência faz todo um cálculo que esse planeta Nibiru vai bater na Terra, tá entendendo? Mas e se bater não vai destruir. Deus não vai permitir destruir o planeta Terra, tá? O máximo que pode, não sei, pelo impacto, alguns seres humanos, mas o planeta em si não vai ser destruído, tá bom? E se a ciência falou, a ciência já deu muita prova, né? A televisão, né? Tá entendendo? A pessoa faz telefone, a pessoa está no Japão, a ciência, o avião mais pesado do que o ar, Santos Dumont. Então a ciência fez muitas coisas, os remédios, né? E descobrir. Então eu vou acreditar no que a ciência fala, mas não ao ponto de destruir o planeta, tá bom? O Rômulo Neto, Rômulo Neto? Rômulo Neto, tá? Um abraço, meu querido, obrigado pela tua pergunta. Fabiano não. Tá aqui, Binho Black. Eu queria saber se José foi para o céu quando morreu. Pô, é o José do Egito? O José, por isso que a gente tem que formular a pergunta direito. Se for o José do Egito, foi para o céu, o que foi que ele fez de errado, né? Um grande testemunho, José do Egito, casou com uma mulher egípcia, né? E foi fiel a Deus, tá entendendo? Prova que o Efraim Manassés tomou o lugar de José nas 12 tribos de Israel. E Efraim, ele foi abençoado com a bênção de Abraão, né? Que justamente era uma alusão a Deus abençoar os gentios que somos nós hoje, tá entendendo? Então, se for José de Maria, na Bíblia não tem nada que ele tenha feito de errado, com certeza está no céu, tá bom, Binho? Binho Black, próxima vez específico, tanto José na Bíblia, né? Tá entendendo? Tem o José do Egito e o José de Maria, né? Então é isso. Binho, obrigado pela tua pergunta, um abraço, tá? Você é um querido, tá, Binho? Fabiano, pastor, fala sobre os reptilianos escondidos entre nós. Eu fui pesquisar, viu, Fabiano? Diz assim, ó: reptiliano, também chamado de reptoides, povo largato, reptiloides, saurians e draconians, são supostos humanoides reptilianos que desempenham um papel proeminente na fantasia. Olha, fantasia, ficção científica, ufologia e teologia da conspiração. A ideia dos reptilianos foi popularizada por Davi Icke, né? Não sei pronunciar, um teórico da conspiração que afirma que alienígena reptiliano, olha, alienígena, reptilianos que alteram de forma
de forma controlam a terra, assumindo a forma humana e ganhando poder político para manipular as sociedades humanas. Iken, é o nome, eu não sei pronunciar, afirmou em várias ocasiões que muitos dos líderes mundiais são ou estão possuídos pelos chamados reptilianos. Olha, meu amado, isso aí é mais uma ilusão desse homem aí, uma fantasia, né? E ele pulverizou isso aí, entendeu? E você vê que é uma coisa, um negócio de réptil, né? Envolvido, alienígena, né? E quer dizer, se ele teve essa experiência de ver um reptiliano, né? É uma transfiguração de Satanás, meu amado. Isso aí não existe, tá bom? O que é que existe, pastor? Existe Deus lá no céu, no terceiro céu, olhando daqui para lá, o terceiro céu, o céu dos anjos, a região celeste onde estão os anjos, já julgados e condenados, nós aqui no planeta Terra, tem pessoas lá no altar, os salvos, esperando o toque da trombeta, e gente no lugar de tormentos lá, né? Fora de que deixaram o seu estado natural, se envolveram com mulher, tiveram filhos gigantes. Essas pessoas que existem, tá entendendo, meu amado? Se tivesse, Deus iria revelar para nós. Então tudo isso é transfiguração de Satanás, esses reptilianos. Tá bom, Fabiano? Tá? Então vê que a própria palavra diz que é fantasia, ficção científica, ufologia, é a teologia das conspiração. Essa teologia de conspiração, até um rapaz que eu fiz aí, o rewatch dele, o Thiago Lima, né? Ele tem essa mania, né? Dizer que o YouTube está abrindo o caminho para Satanás. Esses caras são perturbados, rapaz, são meio doidos, tá entendendo? Então, Fabiano, esse reptiliano, sabe? É coisa de doido. E se ele viu, igual como os pescadores, né? Vê a sereia, os caçadores, vê o saci pererê, é a transfiguração de Satanás. Tá bom, Fabiano? Daniele Ramos. Acabei de me inscrever. A minha pergunta para o apóstolo é o seguinte: eu sinto muito peso nas costas e uma ardência. Pode espiritual, e há 3 semanas mais ou menos sonhei com uma cruz bem preta na sola do meu pé direito, com o nome fé. Ao mesmo tempo, a cara do capeta em cima, minha irmã, cara do capeta em cima da cruz, e era um rosto vermelho, com chifre, e mexendo a boca bem assustador. Bem assustador. Acordei assustada. E quando vi a hora, era 3 horas da madrugada. Isso é a hora que sempre estou acordando. E não entendo porquê. Tu vê o caça-fantasma, a hora que eles gostam de ir é 3 horas, é a hora que o capeta atua, tá? Deixa eu ver aqui teu nome. Daniela Ramos, tá? É a hora que o capeta sai completamente maligno, minha amada. Agora, como eu te digo, tem que ver, você é idólatra, você obedece a palavra, dá o dia, vai para a igreja, você está sendo oprimida por Satanás, tá? Isso é uma visão completamente maligna. 3 horas da manhã é a hora que o demônio... Não é nem o que falo, vê os caça-fantasma aí. Ele diz que é 3 horas que é a hora que o diabo atua. Não sei por que isso, mas é verdadeiro isso. Justamente eles estão te oprimindo aí, tá bom? Será que porque você está vendo muito caça-fantasma, tem que procurar uma igreja de Jesus, tá, minha amada? Tem que procurar uma igreja de Jesus. Você está sendo oprimida por Satanás. Daniele Ramos, tá? Obrigado pela tua pergunta, que Deus te abençoe. Procura uma igreja, tá, Daniele? Procura obedecer a Bíblia Sagrada, tá? As leis e os mandamentos, tá bom? Larissa Carvalho. Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião é cuidar de órfão e viúva. Eu vou por etapa, Larissa. Não tem muitas igrejas ricas, universal, não dá alimento para os pobres, não cuida. Mas tem muitas igrejas pequenas que não têm capacidade. Mas às vezes essas igrejas pequenas faz algum serviço de ação social que você não vê. Você está entendendo? Eu, por exemplo, minha igreja é pequena, uma vez acolhi um rapaz aqui na minha casa, um morador de rua, fiquei dando roupa, alimento para ele. Então, naquilo que a gente pode, a gente faz, tá? Então, a primeira, tua pergunta, né? Então, você dizer que a igreja não ajuda as pessoas carentes, você está julgando, você não sabe.
né? Claro, tem igrejas que não fazem, talvez não tenha condições, está ocupada na construção de alguma coisa, em algum momento a igreja vai sim fazer ação social, que isso é um mandamento de Deus, todos os pastores sabem, tá bom? Aí você pode estar sendo leviana, falar o que tu não sabe, tá bom? Larissa Carvalho diz que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúva. E também a igreja não vive só disso, de cuidar de órfãos. Tem outras coisas para a igreja fazer, como pregar o evangelho, tá? Abrir obras, ir para televisão, divulgar, salvar almas, tá entendendo? Porque a gente não é salvo por caridade. Ninguém é salvo por caridade. Nós somos salvos por obedecer às leis de Deus, tá bom? Vamos continuar. Em suas aflições. Então, por que se cria tantos tipos de religiões diferentes? Se o verdadeiro templo de Deus somos nós. É aquela coisa, né? Eu sinto pena desse pessoal, viu? Eu sinto pena, viu, Larissa, de ti, né? Templo do Espírito Santo, eu tô assim porque eu tô cansado de falar, né? Templo do Espírito Santo, Larissa, vai ler a Bíblia, vai. Pega lá a construção do templo de Moisés, pega lá. Deus pediu ouro, prata e bronze para Moisés. Os tecidos da tenda de Moisés eram só tecidos caros, só coisas caras que Deus pediu, entendeu? Pega lá o templo de Salomão, Salomão que construiu. Deus pediu para Davi. Davi queria construir, Deus não permitiu. Não, teu filho Salomão vai construir. Era tudo de ouro por dentro, tá entendendo? Já falei isso, né? Então continua obstinado, dizer que o templo do nosso corpo é uma casa. Tá entendendo? Por que fala templo? Porque Deus sabia que Ele ia habitar dentro de nós. Então, para o nosso corpo, para Yahvé, é uma casa. E também para os demônios, que eles entram no corpo da pessoa que não tem o Espírito Santo. Tá entendendo? Tá aqui, o verdadeiro templo de Deus somos nós. Seres humanos criados por Deus. Ensinam o errado e todos fingem não ver. Quer dizer, para encerrar, Larissa Carvalho, tu e essas pessoas que têm esse pensamento são as bonitinhas, né? Assembleia de Deus com mais de 100 anos. Talvez tu seja daquele pastor lá, né? Daquele pastor da graça, que pastor de couro, que eu botei umas asas, chifre nele. Seja de lá, né, Larissa? Né? Quer dizer que vocês são os corretos. Assembleia de Deus, igreja no mundo inteiro está errado. Todo mundo está errado. Quantos anos tem esse pastorzinho aí? Quantos anos ele tem? Quantos anos ele abriu esse canal no YouTube? Você está entendendo? Aí vocês, completamente possuída por Satanás, fica dando um ouvido a um homem desse também possuído por Satanás. Você está entendendo? Quer dizer, um homenzinho desse que prega da cozinha da casa dele, né? Fala umas barbáries, quer derrubar a Assembleia de Deus, quer derrubar a Universal. Rapaz, eu vou te contando, é brincadeira, né? Quer derrubar até a igreja do Antigo Testamento, né? Tá entendendo? Que tinha templo, Deus mandou fazer templo. E como é que a gente vai fazer os cultos? Hoje tem a televisão, tem a live do YouTube, né? Mas antes de ter televisão, como é que ia evangelizar? Como é que ia reunir o povo para pregar? Como era que ia reunir o povo para pregar? Só na casa, vocês estão possuídos por Satanás, viu, Larissa? Larissa Carvalho, desculpa te dizer isso, tá? Espero que Jesus te liberte desse capeta que tá em ti aí, tá bom, Larissa? Tá? Massaíro de novo, apóstolo Erasmo. Se na época de Jesus não existia letra J, como que o nome Jesus existiu? O Massaíro, tem tantas coisas para te pegar na Bíblia Sagrada, tá entendendo? Tu tem um coração completamente maligno, Massaíro. Tu fica procurando defeito. Por quê? Porque tu não quer dar dízimo, tu não quer parar de se masturbar ou de fornicar, tu não quer parar de adulterar, tu não quer parar de chamar palavrão, de ter boca porca, tá entendendo? Tu não quer deixar o pecado. Então tu fica procurando motivo para denegrir a igreja. Essa palavra Jesus Cristo está há muitos anos. Claro que eu não fui pesquisar para te dar uma resposta mais didática para ti, né? Mais, sabe, consistente, mas com raciocínios lógicos, dá para te responder, tá entendendo? Tu vai querer brigar com essa questão do J com o mundo todo. Tu sabe que tem uma palavra que está me fugindo da memória, né? Em outra oportunidade eu espero que o Espírito Santo me traga ela, né? É uma palavra que estuda a mudança das palavras com o decorrer do tempo. Você está, Espírito Santo, se eu puder me dar essa palavra, me dê, Espírito Santo, em nome de Jesus. Antes de terminar essas perguntas e respostas,
tá? Horamba, Rokama, Chamarande Kama, Shemei, Oriande Kamas, Orandeyama, Sheme Kamarandeyama, Orande, Horiande Kamas, Horande Kamas, Shemei, Rokamarandeyamas, Horandeyamarande Kamas, Horande Kamas. Tá bom, Massaíro? Então, com o decorrer dos tempos, a palavra vai tomando transformação. Vamos supor, eu no hebraico é o EL, é Deus. Você está entendendo? Mas quando transforma para nós, é o EU. É o EU. Está entendendo isso? Então, de alguma forma, Jesus Cristo, quantos estudiosos da Bíblia tem no mundo? Então, essa questão que tu está levantando, será que um estudioso desse já não teria visto esse erro? Você está entendendo? Quantos teólogos não tem na igreja católica, sabe? E nas outras igrejas no mundo inteiro. Aí vem o Macioro, que eu não sei nem de que buraco, Macioro, tu saiu. Eu não sei nem quem tu é, tua procedência, como tu vive. Tá entendendo? Aí vem tu levantar uma questão do Jota. Isso é maligno, é rebelião. Não se submete ao que a Bíblia fala e fica criando subterfúgio, erro para não submeter o Pai. Massaíro, isso só vai te levar ao inferno, entendeu? Então esse raciocínio simples e lógico em dizer que no mundo inteiro, essa palavra Jesus, eu ainda não tinha nem nascido, tu ainda não tinha nem nascido, o mundo já chamava de Jesus, você está entendendo? E quer dizer, não tem ninguém na história que questione isso. Aí vem um Massaíro e encontra esse erro. Como é que chama Jesus se o J não tem na letra do hebraico? Brincadeira, né, Massaíro? Massaíro, humildade, entendeu? Humildade, daqui uns dias tu não tá nessa vida, procura a salvação, tá? Ouve o Senhor Jesus Cristo, ele tem começo, meio e fim a história dele, respeitado no mundo inteiro. Tem muitos ateus aí, tem muitos satanistas, tem muitos luciferianos, mas sempre número pequeno. Mas a maioria do planeta acredita em Jesus Cristo, acredita na Bíblia Sagrada. Então, Massaíro, com todo o amor e carinho que eu tenho por você, meu amado, se submete à Bíblia Sagrada enquanto tu está vivo. Porque enquanto está vivo, nós podemos nos arrepender, que depois que morreu, só resta o julgamento. Você está entendendo? O juízo final. Tá, Massaíro? Eu te amo, tá, meu querido? Eu te amo em Cristo Jesus, tá bom? Então, obrigado pela sua pergunta. Eu espero ter te ajudado, tá, Massaíro? Fica com Deus, meu amado. Fica com Deus. Gabriel Araújo, Pai do Senhor, pastor. Pastor, sou evangélico e aceitei Jesus e não sou batizado nas águas ainda. Eu posso receber o batismo do Espírito Santo nesse ponto? Pai do Senhor, pastor, sou evangélico, aceitei Jesus e não sou batizado nas águas ainda. Eu posso receber o batismo? Pode sim receber. Dependendo se você está dedicado à busca do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você está numa igreja pentecostal que tem a noite do Espírito Santo. Na minha igreja eu chamo da noite dos filhos de Deus, né? Coloco a minha igreja de joelho, aí depois tem a palavra, depois mando ficar de joelho, peço perdão dos pecados, tudo mais. A gente ora pelo presidente da república, ora pela diretoria da igreja, aí manda de pé, aí vem a busca do Espírito, pede perdão dos pecados e vem a busca. Se eu tiver todo direitinho, antes do pastor marcar o batismo, você fala em língua. Mas se o pastor marcou e você não foi para o batismo, se tem alguma justificativa plausível, tudo bem. Mas porque você não quis, você já está até em pecado aí e dificilmente você vai se batizar no Espírito Santo, tá bom? Mas se o pastor ainda não marcou e por isso que você não foi batizado, então nesse inteirinho você pode sim falar em línguas, tá bom? Como é o nome? É o Gabriel Araújo, tá? Gabriel Araújo, Pai do Senhor, obrigado pela tua pergunta. Hipólito Júnior, você é um querido, viu? Pode um recém-convertido ser batizado no Espírito Santo sem ter descido as águas? Ou seja, sem ser batizado na igreja? Aconteceu aqui, onde congrego, né? Pode sim, acabei de responder, viu? E pode, se ele for se dedicar, pode. Na minha igreja também já aconteceu isso, pode sim se batizar no Espírito Santo antes de se batizar nas águas, tá bom? E pode, um abraço, obrigado pela tua pergunta. Daniel Araújo, boa noite, pastor.
quando a igreja estiver com Deus na glória, vai ter culto? É difícil a tua pergunta, né? Mas eu acredito que não, tá? Porque tem uma passagem na Bíblia que reclamaram de Jesus Cristo, os discípulos de João Batista, que o discípulo de João Batista fazia jejum e o discípulo de Jesus não. Aí Jesus disse que enquanto ele estivesse com eles, não precisaria. Ia chegar um tempo que não ia precisar orar nem jejuar. Então, quando nós estivermos na glória, aí eu não sei a forma que Deus vai falar com a gente, entendeu? Mas com certeza deve ter eventos, né? Eventos de glorificação, alguma coisa assim. Sei que jejum e oração não vai ter mais, porque o Pai vai falar direto com a gente, igual como falava com Adão e Eva. Então eu acredito que cultos, Daniel Araújo, não vai haver mais culto, tá bom, meu amado? Meu amado, muito obrigado, tá bom? Obrigado pelas perguntas que vocês fizeram e por você ter ficado até o final desse vídeo, perguntas e respostas com o apóstolo Erasmo, tá? E eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e toque o sininho, tá bom, meu amado? E toque o sininho, tá? E obrigado mais uma vez, fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.